É, Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com o André Gever. A gente está falando um pouquinho aqui na Stort TV, hoje fazendo uma conexão aí entre tecnologia e turismo. E aí é um prazer enorme aqui poder bater um papo com o André, que está nos Estados Unidos agora, trabalhando aí com um grupo próprio de empresas relacionadas à hospitalidade, relacionadas ao turismo, como o Hotel Hospitality Group e várias outras empresas aí que ele vai trazer um pouquinho do histórico e da atualidade delas. Então, André, é um prazer enorme te receber aqui hoje. Te receber, não, poder conversar contigo, né? Muito bom. André, conta um pouquinho da tua experiência aí para a gente iniciar essa conversa. Tudo bom, Léo? Cara, prazerzão poder estar contigo aqui, trocar um pouco de figurinha sobre o turismo do nosso Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que no fim vai ser o nosso tema principal. Eu até criei, olha aqui, ó, um ambiente todo, com todo o Rio Grande do Sul, todos os cantos do Rio Grande do Sul, para Muito bom. ficar de pano de fundo para o nosso bate-papo. Mas para quem ainda não me conhece, eu tenho um grupo com 3 empresas, né? O grupo chama-se Hotel Hospitality Group, que é um pouco do que está aqui. Tem uma empresa que é a Lemon, que faz gestão de locações de curta temporada, que vamos dizer assim, é uma variante da hotelaria tradicional, que trabalha muito com essas locações estilo Airbnb. Hoje nós estamos em 11 cidades espalhadas pelo Brasil. Estamos atuando, inclusive, aqui nos Estados Unidos também. Eu tenho a Hotel Condomínios Inteligentes, que tem por objetivo levar toda a comodidade e o conforto que a gente tem quando está hospedado nos hotéis para dentro do prédio que a gente mora ou que a gente trabalha. E aí a gente criou uma ferramenta de tecnologia que chama Condozen, que tem por objetivo integrar todo mundo que está nesse ecossistema, vivendo, seja morando num condomínio, seja se hospedando em algum desses imóveis com essas características e tal, e levando serviços, produtos, tudo de uma forma muito mais fácil para quem está viajando, né? Ou para quem está até morando em algum desses espaços. Feito um pouco dessa apresentação, eu até te comento aqui que, apesar de o Léo já saber um pouquinho, eu hoje moro nos Estados Unidos já faz quase 10 anos. E esses 10 anos eu moro aqui na Flórida, né? Mais especificamente em Orlando. E Orlando tem uma característica que todo mundo conhece muito forte, que é o turismo dos parques da Disney e os parques da Universal, né? E então esse tempo todo morando aqui fez com que eu começasse a traçar um monte de paralelos do que eu vejo aqui. Dá para a gente dizer que muitas vezes os Estados Unidos está na vanguarda da tecnologia, na vanguarda das experiências, e que a gente tem que se espelhar muito quando a gente pensa em desenvolver um pouco do turismo no Rio Grande do Sul, né? E eu fiz, Léo, montei para esse nosso bate-papo aqui um pouco dessas coisas que eu vejo que acontecem aqui na Flórida Central e que como eu vou e volto muito para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre e tal, eu acabo dizendo assim, puxa, por que a gente não consegue replicar algumas coisas no Rio Grande do Sul? E tu quer ver uma das primeiras coisas que eu me dou conta? Se a gente parar para pensar em Orlando não tem uma identidade cultural forte, o Rio Grande do Sul tem. O Orlando não tem uma beleza natural, o Rio Grande do Sul tem. Aqui é tudo plano, nós não temos as montanhas, o verde, a natureza, né? Cara, e mesmo assim, Orlando se tornou, se não o principal, um dos principais destinos turísticos do mundo. Com resultados extremamente expressivos do ponto de vista financeiro, né? De retorno para a sociedade, para a cidade, para a região. Os números, economia, número de turistas, os números aqui são gigantescos. E tudo construído, ou seja, havendo boa vontade. Quando a gente mistura o poder público com a iniciativa privada, e a comunidade, né? Acho que a comunidade tem que se envolver também. E isso faz com que a gente possa ter no Rio Grande do Sul, cara, coisas maravilhosas e explorar isso de uma forma. O Rio Grande do Sul hoje ele é muito conhecido basicamente por Gramado e Canela ou pelo Vale dos Vinhedos, né? Aí onde está
E na Serra Gaúcha tem os vinhos e tal, mas o Rio Grande do Sul é muito maior do que isso. Né? O Rio Grande do Sul ele tem toda a Costa Doce, ele tem todo o Pampa. Cara, o nosso Pampa tem uma cultura riquíssima e que a gente pode ir traçando muitas outras coisas e levar o turismo para esses lugares. E aí eu começo dentro de um trabalhozinho que eu fiz, assim, eu começo a olhar e traçar esse paralelo e ver que Orlando conseguiu, cara, se transformar não apenas numa cidade de parques, mas ela criou, cara, um turismo de experiência empacotada, aonde o cara vem para cá, aonde ele tem experiências legais quando ele se hospeda, porque a gente estava falando de locações estilo Airbnb. Aqui tu loca uma casa, o quarto é temático da Disney, da princesa. Aí as filhas da gente já ficam com aquela expectativa de que quando vão viajar, eu vou dormir no quarto da princesa, o outro vai dormir no quarto do super-herói. Então, Legal. tudo, os restaurantes têm experiências imersivas também. Tu não está indo lá comer, tu está indo lá viver uma experiência do dinossauro, do vulcão, do bicho que faz barulho dentro do restaurante, do garçom que para e canta. A gente até já tem algumas coisas nas pizzarias, em Gramado e tal, né? Mas o mais legal que eu vejo disso é que aqui tudo é feito para ser repetido. O cara cria um monte de... Ele faz essa jornada aqui de 10 dias, de 7 dias, e começa lá com a expectativa, a hospedagem, essa parte de alimentação, compras, virou um polo de compras muito grande, eu acho também, né? Cara, e tudo isso vai gerando memória, foto, e o cara sai daqui quase que com a ideia de que ano que vem eu quero voltar. Até porque numa viagem de 7, 10 dias, talvez tu nem consiga. É tanta coisa que tu não consegue visitar tudo numa oportunidade. Ou o cara até quer repetir porque ele adorou. E olha o Rio Grande do Sul, cara, que a gente tem, tipo assim, é um estado que tu não tem uma baixa sazonalidade. A própria Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, ela se posiciona como, cara, um destino das 4 estações. A gente tem coisas para fazer nas 4 estações. O nosso inverno é muito forte na Serra, a época da vindima, aí que tu pega ali março e tal, que é o início do ano, que teoricamente tu tá na Serra, mas não tá curtindo aquelas coisas do inverno, frio, fundir, neve. Ao mesmo tempo, tu tem, sei lá o próprio Natal Luz em Gramado, que te leva lá para o mês de dezembro. Enfim, tu tem o balonismo em Torres, que te leva lá para o início de maio. E a campanha toda, né, cara, com aquelas experiências maravilhosas. Mas, quer ver, ó, dados que eu peguei para nos mostrar o potencial que envolve o turismo. E o Hospedagem Galdéria, cara, pode ajudar muito o Rio Grande do Sul a alavancar isso daí. 2025, nós tivemos aqui em Orlando quase 77 milhões de pessoas visitando a cidade. Uau! Números gigantescos. Léo, vou te fazer uma pergunta para tu chutares aí. Quantos desses tu acha que são turistas internacionais e quantos tu acha que são turistas, o que a gente chama do turismo doméstico, de dentro dos Estados Unidos? Dá uma ideia aí. Percentualmente, não sei, mas não é metade, senão tu não estarias me perguntando, né? Então eu vou chutar que em torno Mas de chuta 70% é de fora dos Estados Unidos. 70% tu acha que vem de fora dos Estados Unidos? Mas é um chute, é um chute. Então eu vou te dizer o seguinte, cara. Desses 77 milhões de turistas que tiveram em Orlando, 70 milhões, isso só em 2025, tá? 70 milhões, ou seja, 90%, é turista doméstico, cara. Doméstico, eu não sabia. Doméstico. É o cara dos Estados Unidos que vem para cá. É o cara que vem, o americano, ele já tem a cultura, dentre aqueles feriados grandes que eles têm, como Thanksgiving em novembro, como o Spring Break, que acontece em março, que é quando termina o inverno forte no norte dos Estados Unidos, eles procuram normalmente um destino mais calor, eles vêm para cá. E, cara, 70%, tu tem, o número exato é 6 milhões e 300 mil turistas em 2025 vieram de fora dos Estados Unidos. O resto é doméstico.
o resto é doméstico. E aí a gente para, de novo, traçar mais um paralelo com o Rio Grande do Sul. A gente não precisa esperar que venha o cara do Nordeste ou o cara de São Paulo, ou quiçá o estrangeiro, né? Apesar de novo, a gente ter experiências muito autênticas no Rio Grande do Sul, muito específicas da nossa cultura. A gente é diferente, inclusive, do brasileiro, né? E cara, o próprio gaúcho, eu vou te dizer, eu sou quase que um gaúcho de Araque. Eu acho que eu conheço mais os Estados Unidos hoje do que o Rio Grande do Sul, na sua totalidade. A gente tem coisas maravilhosas e pouco exploradas pela gente mesmo. Então, é um universo de oportunidade gigantesca. Muito, muito grande. E mais um número ainda para ti. Quando a gente fala de novo de Orlando, a gente fala dos parques. Porque eu estou indo para os parques da Disney. O que movimenta a economia da cidade não é, Léo, os parques. Quer dizer, isso é o que a gente chama de a âncora, né? É o que ancora o turismo na cidade. Mas o forte do movimento de grana não está nessas atrações âncora. Ele está em todo o entorno que acontece. Cara, que é essa cadeia de hotéis, restaurantes, eventos, o centro de eventos aqui é muito grande, e aí esses destinos de eventos corporativos, eles normalmente têm mais sucesso quando tu tem um turismo de lazer junto. É mais atrativo para o cara levar o congresso tal para uma cidade que no tempo livre o cara possa fazer alguns passeios, do que aquela cidade que o cara não tem muito o que fazer. Exato. E olha quanta experiência a gente pode levar no Rio Grande do Sul, né? Então, o turismo, cara, aqui, fora dos parques, ainda não tem os dados de 2025, mas em 2024 movimentou quase 95 bilhões de dólares na cidade. 95 bilhões de dólares só em função desta cadeia toda que está ao redor dessas atrações âncoras aí, que são os parques, né? E, de novo, a gente no Rio Grande do Sul, cara, a gente tem uma identidade muito mais autêntica, a gente poderia oferecer um turismo de experiência, e que lá a Hospedagem Caldeira está se propondo a movimentar com as pequenas comunidades de cada uma dos 4 cantos do Rio Grande do Sul e transformar isso numa coisa, cara, realmente memorável para quem vai visitar. Vou te contar Eu falo bastante, né, Léo? Não, é um prazer te ouvir, te ouvir. Eu vou te contar. Tu tá em Garibaldi. Eu sou natural de Porto Alegre, tá? E eu morei 10 anos em Caxias do Sul. Cara, Caxias do Sul, vamos lá, que é a segunda cidade do estado, em termos de economia e tal. Mas a minha mãe, cara, nascida e criada em Porto Alegre, quando ela ia me visitar, o que ela mais gostava era de ir para o interior de Caxias, tipo Ana-Rec, que é um distrito um pouquinho para fora ali, e ela queria ir comprar figada, geleia, pão caseiro, anholine, feito pelas nonas no interior. Algo e ela autêntico, levava, mais autêntico possível, né? Não tem coisa mais autêntica. Cara, e a figada vinha num pote de Nescafé. Não tinha embalagem profissional nem nada. No máximo como é que eu vou te dizer assim, um tecidinho em cima para dar um acabamento, um elástico que dava um acabamento. A minha mãe voltava para Porto Alegre e achava aquilo lá a coisa mais espetacular para servir no chá para as amigas. Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar, essa aqui é a figada da Serra. Tu nunca comeu algo assim. E aí tu imagina de novo a gente criar essas experiências, ou poder criar essas experiências nos 4 cantos aqui, ó, do Rio Grande do Sul, né? Que para nós até é legal, mas tu imagina o cara que vem de fora do Rio Grande do Sul. Então, eu vou te dizer que tá caindo de maduro criar todas essas experiências e desenvolver o turismo aí um pouco no Rio Grande, né, de uma forma um pouco mais empacotada, profissional e vamos lá, criando roteiros específicos para família, para casais, experiências de luxo, como toda a parte dos azeites, das oliveiras, um churrasco, que pode ser um churrasco campeiro, mas um churrasco campeiro Nutella ou campeiro chique, né? Para quem não quer botar o pé no barro e tal.
acho que tem experiências aí maravilhosas. Se eu ficar aqui te contando todas as paralelos que eu tracei, cara, a gente ficaria horas e horas. Tu sabe até que uma coisa que eu noto por experiência aqui, né, trabalhando com a Stort, né, com o escritório Stort, que é quem nos recebe aqui hoje, é a expertise deles no turismo, né? Então, o escritório, né, o Maureen Stort, eles há algumas décadas aí trabalham no desenvolvimento do turismo de uma forma geral, não só a Hospedagem Galdéria, que é um projeto nosso agora, que a gente até falando um pouquinho mais sobre a Hospedagem Galdéria, né? A ideia é trazer um pouquinho de tecnologia para organizar e disponibilizar essas experiências todas aí que tu está comentando com a gente, que existem, que estão aqui, que é uma chegada, que é um passeio a cavalo, que são coisas às vezes que não tem. Tu falou em Nutella, né? Não são chiques, digamos assim, mas que todo mundo quer aproveitar porque isso é o Rio Grande do Sul também, né? Mas não só isso, porque eu moro aqui pertinho, colado no Vale dos Vinhedos, né? Também a sofisticação das vinícolas, dos restaurantes que a gente tem aqui na Serra. E só que às vezes no Rio Grande do Sul a gente fica muito preso a Serra, Gramado, Canela e esquece da campanha de Caçapava. E o link que eu queria fazer com a Stort é que nós recentemente estávamos trabalhando com o turismo da Quarta Colônia. Não sei se tu conhece a Quarta Colônia, André. Conheço. Se come muito bem lá. O risoto lá vale a pena. E nós tentando estudar, né, tentando entender, né, as características do turismo da região e tentando fomentar isso, trabalhando para fomentar isso. Eu me lembro que a gente conversando com a prefeitura, com os secretários, com a prefeita da cidade de São João do Boleza, eu falei para ela, ficou muito tranquilo em trabalhar aqui, porque todas as experiências já estão lá. É que ninguém botou um label ainda. Ninguém colocou, Exatamente. utilizou elas usando algum tipo de ferramenta para que a pessoa em Porto Alegre saiba que existe, porque às vezes não sabe. Às vezes não sabe que vai dirigir 2, 3 horas e vai ter uma experiência fantástica no final de semana e acaba subindo para Canela, Gramado ou para Serra, porque não existe essa disponibilidade. Não existe um lugar onde tu possa encontrar tudo isso. Então, eu lembro que eu falei para a prefeita, eu fico muito tranquilo, porque está tudo aqui, eu não preciso inventar nada. Eu só preciso, eu só preciso colocar isso no mercado agora, né? E tu sabe que dentro dessa tua linha, assim, ó, tu pensa o seguinte, de novo, sou nascido e criado em Porto Alegre. Esse label que não existe, essa propaganda dessas coisas que não existe, ela faz com que, sabe aquela coisa quando tu vai sair com a tua família para almoçar ou para jantar fora? Cara, tu acaba sempre indo nos mesmos 2, 3 restaurantes. Exatamente. Por Eu quê? faço Porque isso. aquilo tá na Eu tua faço isso. cabeça. E aí, daqui a pouco, o cara, tu diz assim, putz, mas um dia nós vamos ir lá naquele restaurante, porque aquele restaurante é espetacular. Aí o dia que tu vai sair, cara, ele não tá na tua mente. Aí tu acaba indo nos 2, 3. Que no nosso caso é Gramado e Canela, Nova Petrópolis ou a região do Vale dos Vinhedos. Porque é esse o turismo que está na cabeça de todo mundo. Então, o porto-alegrense, por exemplo, ou o cara de fora até do estado, quando ele pensa em turismo no Rio Grande do Sul, ou para dar aquela escapada do final de semana, o cara acaba indo para esses destinos. E aí tu disse assim, ó, pô, cara, tu tem destinos tão bacana, tão legal, muito mais autênticos às vezes, né? Porque, pô, Gramado e Canela tá lindo, tá maravilhoso, mas ao mesmo tempo tá caro, tá sempre lotado, muita coisa já não é mais aquele autêntico de verdade. Às vezes tu tem um gaudério vestido num restaurante te servindo uma carne e o cara é do Nordeste. Eu digo, pô, o garçom do Nordeste, fantasiado é gaúcho aqui. Então, cara, aí tu vai para essas cidadezinhas menores, só que também acho, sabe? Eu fiz uma vez ainda quando eu estava fazendo a faculdade de turismo e tal, a gente teve que fazer um trabalho específico e eu fui fazer um trabalho em Picada Café, que é no interior de Nova Petrópolis. É tipo um distrito de Nova Petrópolis que tem uma comunidade alemã muito forte. E diferente do que já é Nova Petrópolis, do que já é as cidades um pouco maiores e tal, cara, lá a turma fala alemão entre eles, no dialeto alemão forte entre eles. Cara, eu disse assim, cara, como é que a galera não conhece isso? E aí, conversando com aquelas senhoras, com aquele pessoal de lá, de uma forma geral, eu dizendo assim, cara, nós temos que trabalhar isso daqui. E a ideia do trabalho da faculdade era desenvolver o turismo em alguma cidadezinha que não tinha o turismo desenvolvido do Rio Grande do Sul. Estou te falando isso, Léo, de 2001, 2002, talvez.
E eles, na comunidade, eles diziam assim, não, mas quem é que vai querer vir aqui ouvir eu falar alemão? E o cara, todo mundo. Quem é que vai vir ver eu aqui eu fazer um Apfelstrudel, que é uma torta de maçã? Aí eu disse, todo mundo, cara. Não, mas isso aqui eu não consigo dar nem para minhas netas aqui, que não querem comer meu Apfelstrudel. Aí eu digo, mas a tua neta está acostumada a comer isso todo dia, para ela isso não é uma coisa diferente. Mas quando tu vê a turma de fora, a turma acha aquilo ali espetacular. Então, quebrar um pouco dessa barreira da cultura, da comunidade, de que achar que aquilo não é turístico, putz, esse é um desafio. Eu acho que esse é um baita de um desafio. E aí, me permite de novo, olha só, aqui tem o tal do Animal Kingdom, que é um parque, né? É um dos parques da Disney, que tu vai ali, tu vê os bichos, tipo assim, é quase um safari, cara, tudo criado, porque o elefante que tá ali não é daqui, porque a girafa que tá ali não é daqui, entendeu? Uh, aí eu fiquei pensando assim, cara, o nosso Pampa gaúcho, ele é o Animal Kingdom da cultura gaudéria, E autêntico. natural. E autêntico. Tem pouquíssimos destinos no Brasil que tem um ativo como tem o Pampa nosso. Tu tem cavalo, tu tem o campo, tu tem a estância, o churrasco, ovelha, o mate. Tu pode vivenciar isso na fazenda, porque eu já fiz isso, né? Aliás, recomendo. Existem muitas fazendas no Rio Grande do Sul que as pessoas te recebem na casa deles, né? É um hotel fazenda, mas é um hotel fazenda muito simplificado. Tu vai jantar com o dono da estância, ele vai assar uma ovelha para ti. Se tu quiser ir E para a às vida vezes de na campo, estância pode que ir. tu vai dormir, vai comer o churrasco e tu vai dormir. Cara, é um casarão sei lá, do final dos anos Sim, 1800, com do mais, início dos anos 1900. Uau! E tu tem uma coisa que às vezes tu não encontra em outros lugares. Tu, por exemplo, em Gramado, tu não encontra. Silêncio, tranquilidade, paz. Cara, isso é sensacional. Então eu vou traçando um pouco desses paralelos do que eu vejo aqui. Eu te falo porque eu vira e mexe. Aqui a gente acaba tendo esses o que a gente chama de passe anual desses parques. Então, tu paga um pouquinho mais e tu tem acesso livre o ano inteiro. E casualmente, a gente aqui, eu pego minha mulher e meus filhos e a gente faz esses passeios de final de tarde. Em vez de tu ir num parque ou de tu ir num shopping, tu vai no parque da Disney, porque tá pago, é o ano inteiro, tal, Uhum. quase de graça. E aí eu digo, mas Fernanda é o nome da minha mulher, eu digo, Fê, cara, olha aqui, ó, nós temos coisas, e eu sou do turismo, eu sou do meio do turismo, não só da hospedagem. Então, eu te digo assim, tudo eu estou traçando, tudo eu estou analisando, tudo eu estou com esse olhar um pouco Tá mais crítico. vendo ideias, né? Aí tu pensa, por exemplo, tu vai lá no Epcot. O Epcot é aquele parque da Disney que tem o globo e que tem todos os países. Tu dá a volta num lago que tem uma réplica de um pouquinho de todos os países. Cara, tu vai no Vale dos Vinhedos aí, ele é quase que o Epcot real. Porque em vez de tu Aham, fazer uma imersão meio fake ali, aham. cara, tu vai na nona, a nona vai fazer um pão, um anholine, vai te mandar levar um anholine no final da janta que tu tem que comprar. Aí tu tem a Maria Fumaça. Cara, nada é fake, tudo é verdadeiro e é real. E ainda bem que a gente já tem algumas regiões que sabem explorar isso, que sabem abordar. De novo, eu morei em Caxias 10 anos. Nós tínhamos uma inveja, nós do turismo de Caxias. Sabe que existe uma rixa grande entre Caxias e Bento, né? Sim. Cara, nós tínhamos uma inveja da turma de Bento, justamente porque eles estavam anos-luz à frente nessa parte do turismo, de criar experiências, de criar sazonalidades melhores para trazer o turista, né? Porque tu tinha o inverno, tu tinha a época da vindima, que tu corta, que tu colhe, que tu pisa na uva. Então, e tu vai criando essas coisas. Eles são ótimos em colocar eventos durante o ano, né? Então, por exemplo, aqui em Garibaldi, a gente tem o Festival do Grosso, e a gente tem o Vintage, então são coisas que movimentam a economia, muita gente vem e aí fica, né? Vai para Bento, que é aqui do lado, né? Ou aproveita a Garibaldi também, né? Eles são muito bons em fazer isso. Mas eu queria comentar uma coisa que me veio na cabeça quando estava falando da realidade entre as diferenças de culturas. Eu quase toda a minha vida adulta eu morei fora do país também, eu morava na Europa. E uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil é da estrutura e o acesso a experiências, a restaurantes diferentes.
a gente não tem muito isso aqui, né? Eles estão lá, né? Tem um bom restaurante italiano aqui, mas tem um bom restaurante alemão perto. Porto Alegre já tem várias opções, mas aquela coisa inglesa, assim, de tu ter um bom restaurante grego, que é alguém que veio da Grécia, né? Que está fazendo a comida, de ter o tailandês, e tu... Eu me lembro que eu tinha esse hábito com a família também. Quarta-feira era tailandês, final de semana era comida grega, então a gente tinha essas coisas, e que eu vejo que é porque é organizado, né? Não só o acesso de estar lá, mas acho que as coisas são mais bem organizadas. Isso eu sinto falta aqui. Sabe que eu... Diga, Diga. Não, não, eu ia cortei. dizer que eu não sabia que a tua formação é no turismo, mas eu venho da aviação, né? Que embora a gente não, né, não esteja fomentando o turismo, está trabalhando no turismo, né? Se é que eu posso dizer assim, né? É, Diretamente. e uma coisa que eu noto aqui é a falta de estrutura, por exemplo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, a aviação regional num país como o nosso poderia funcionar melhor, né? Outra coisa que até vai como pergunta aí, o acesso à tecnologia que nós temos hoje para colocar essas coisas no mercado, essas experiências no mercado, ele nem sempre é tão bem usado, porque eu entendo que o gatilho das tuas empresas aí é tecnologia no turismo, né? Me conta um pouquinho mais sobre como é que tu pegou aí o software e tornou isso em algo rentável e bom para o cliente, né? Sabe que eu acho que a tecnologia, tem muita gente hoje, por exemplo, dizendo o chat GPT vai substituir algumas profissões, vai acabar com algumas profissões. Eu acho que a tecnologia, de uma forma geral, ela vem para potencializar aquilo que tu já é bom. Não adianta nada eu usar qualquer ferramenta de tecnologia, inclusive um chat GPT, se eu não sei o que pedir ao chat GPT, se eu não sei avaliar e trocar com um chat GPT. Então, as ferramentas hoje, todas que tem, e não só essas de inteligência artificial, elas aproximam muito o mundo. E o mundo, eu quero dizer, não só lugares, mas pessoas. A nona lá que está fazendo o pão dela, ela pode botar o pão dela à disposição para quem está chegando e viajando na cidade, a figada dela através dessa tecnologia. Então, eu vou te dar um exemplo de uma tecnologia que nós temos ali dentro da Condozen, que é oferecer produtos e serviços para quem está hospedado conosco nesse formato estilo Airbnb. Porque quando tu vai para um hotel, tu pensa o seguinte, cara, faça chuva ou passa sol, tu já pagou, tá incluído lá a limpeza da camareira todos os dias no teu quarto. Tá incluído o café da manhã todos os dias. Se tu comer ou não comer, tu já pagou. E o Airbnb, ele te permite, cara, tu ter uma cozinha, tu esquentar tu mesmo uma água pro teu chimarrão, tu fazer a tua comida, ir lá e comprar uma coisinha típica e cozinhar para ti, viver um pouco dessa imersão da cultura local, mas ele também te permite que tu só gaste aquilo que tu de fato, aquele serviço, aquilo que de fato tu vai utilizar. Então, por exemplo, essa tecnologia que nós criamos, eu coloco à disposição do hóspede serviços, cara, que às vezes ele nem sabe onde procurar porque ele não está na cidade dele. Sim. Então, cara, ele quer contratar um serviço de camareira, ele tem. Ele tá que um Airbnb normal não teria, né? Então, a gente agora que, tipo assim, pode ter, como a gente estava conversando, Rio Grande do Sul adentro, um monte de hospedagens, como a do Casarão, como a da Estância e tal, que não é um hotel. Mas a gente pode, com a tecnologia, aproximar esse conforto e esse serviço daquele hóspede que está usando, integrar ele com o cara lá que está recebendo ele, botar a figada, o pão, a inholine à disposição do cara para que ele compre. E isso eu vejo, a gente já colocou em algumas casas aqui em Orlando, o que a gente chama de mid-stay services, que são serviços de meio de hospedagem. O cara vai ficar 10 dias na casa, ele pode pedir uma série de coisas ou serviços através de um tablet que está estampado na porta da entrada da casa dele. E aí ele contrata, cara, desde comprar ingressos e passeios que ele não estava sabendo que existiam, porque ele só conhece os parques, ele só veio. Cara, a gente pode botar lá, tipo assim, o restaurantezinho italiano, que nem tu disse, que já está lá, mas às vezes o cara não sabe. Mas eu boto dentro da casa onde ele está hospedado, da palma da mão do celular dele, dizendo assim, porra, eu tenho essas 4, 5 opções de gastronomia para ti.
uma mais econômica, uma mais imersiva em termos de experiência, outra mais rápida, outra que tu vai passar o dia lá e tal, um acesso para ele comprar o produtozinho típico colonial ou que ele queira levar como uma recordação para ele. Então, a tecnologia ela vai te permitindo aproximar isso tudo. E eu te digo, Léo, eu tenho alguns condomínios desses, agora está na moda, muitos prédios voltados para locação de Airbnb. A gente chega a vender, cara, 20, 30, 40 mil reais, dependendo da época, só desses produtinhos e serviços num único prédio, em um mês ali. E outra, cara, de novo, coisinhas bobas que o cara quer comprar, que ele quer levar, um confortozinho que ele quer ter ali e que ele não sabe aonde procurar. Ele achou, ele viu ali, mas ele, cara, tô no meio de uma cidadezinha pequenininha e não sei aonde ir atrás. Nesse ponto, eu vou de novo, faço talvez mais um paralelo aqui com Orlando, que eu me espelho muito nas coisas que acontecem aqui. Orlando empacota melhor do que nós. Orlando, ele cria toda uma experiência antes da viagem, durante a viagem e depois da viagem. Então tu já começa a ser impactado, cara, com um monte de inspirações, roteiros, compras fáceis, enfim, tem um monte de influenciador, se tu entrar no Instagram, tu vai ver, tem um monte de influenciador falando quais os lugares legais para tu comprar, para tu passear, os lugares secretos para tu visitar em Orlando, fora do turista normal. Tudo isso é antes da tua viagem, né, cara? Enfim, isso a gente tem que empacotar melhor. E a tecnologia, acabamos de falar do Instagram, ela permite isso. Ela permite tu ir aproximando todas essas oportunidades, essas experiências, por mais simples que possam parecer, daquele cara que ainda está lá no estado dele, que ainda está lá na cidade dele, para que quando ele chegue aqui, ele diga, uau, minha viagem acabou sendo muito melhor do que o que eu imaginava. Não, fantástico, porque ele vai descobrir isso. Essa é a nossa jornada hoje. A gente descobre tudo digitalmente, né? Então, por mais que tu até já tenha ido, mas quando tu vai planejar a tua nova viagem, tu vai fazer esse planejamento digital. A informação precisa ser encontrada em algum lugar, né? E a gente tem um ecossistema, cara, no estado inteiro, de experiências autênticas. Porque a gente é orgulhoso do nosso chão, né, cara? A gente é orgulhoso da nossa cultura. Eu tô com meu mate aqui, Daniel. Eu vou te dizer, sei que nós estamos falando num vídeo, mas eu posso te dizer quase que eu sou o maior traficante de erva mate do Rio Grande do Sul nos Estados Unidos, cara. Como eu vou com frequência, eu volto na mala, cara, com 5, 7 pacotes, 7 quilos de erva dentro da mala. Quero não levar roupa para trazer a minha erva mate aqui, porque é o nosso hábito, é a nossa cultura. Então, cara, a gente é autêntico. E por que não mostrar? E eu que estou fora, vivendo com muita gente de tudo que é canto do Brasil e de outros lugares, mas a gente acaba se aproximando muito de alguns brasileiros e tal, pela cultura mais próxima. Cara, todo mundo acha o nosso sotaque lindo, o nosso jeito de falar, que parece mais imperativo e mais brabo, eles acham legal. A nossa cultura, porque tem muitos lugares do Brasil, São Paulo, por exemplo, cara, tu não tem uma cultura, São Paulo é um mix de todas as culturas do Brasil. E nós temos a nossa, talvez acho que seja uma das mais fortes do Brasil. E isso é um orgulho que a gente tem que transformar em turismo e em dinheiro, cara. Vamos digitalizar isso, é isso que a gente está trabalhando aqui. É isso aí. E, enfim, acho que tem tudo a ver aí com o que o Estado precisa, com o que, né, esses serviços, essas organizações precisam, querem vender, querem proporcionar isso para o turista, só que o turista às vezes não encontra, não acha, né? Então acho que tenho certeza que a hospedagem Galdéria, né, é um produto em tanto. André, nós vamos ter que marcar uma nova conversa, eu acho, né? Porque o nosso tempo já estourou aqui faz alguns minutos, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma parte 2 aqui para a gente continuar esse bate-papo aqui, que está sendo bom demais. Tem muita coisa ainda que eu quero descobrir, que eu quero te perguntar. Mas, de qualquer forma, queria agradecer demais aí o teu tempo para, enfim, contar um pouquinho da tua experiência. Parabéns aí pela tua trajetória, inclusive, muito legal saber que tu está fazendo essa aplicação aí de tecnologia resolvendo
uma coisa que às vezes as pessoas nem se dão tanta conta assim que precisariam que alguém resolvesse, e vocês foram lá e resolveram, né? Muito legal. Obrigado mesmo, André. Obrigado pelo Cara, teu é um tempo. prazer sempre bater um papo contigo, Léo. Cara, se quiser montar uma oportunidade, uma parte 2, a gente faz aí juntos. Tá marcado. Já vão marcar então, vai ser necessário. Obrigado, cara. Forte abraço. Prazerzão aí, sempre à disposição. Foi um Obrigadão. prazer. Obrigado, André. Um abraço. Valeu.